No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do visagismo na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Vamos lá? O visagismo ele veio para revolucionar a área da beleza e da estética há muito tempo atrás. A diferença é que agora, na área da barbearia, o visagismo tem se tornado um tema central. Entender melhor as pessoas como indivíduo que tem vontades, desejos e personalidades a ser transmitida através da sua imagem. Quando falamos de visagismo, falamos de uma palavra que vem do francês visage, que quer dizer rosto, ou seja, visagismo é o estudo que entende que o rosto é o centro da identidade do indivíduo. Por que do indivíduo? Porque ela é individual. Cada pessoa tem as suas próprias vontades, desejos e tem sua visão do que é belo, do que é bonito perante a sua imagem. Eu não vou explicar aqui a história como um todo do visagismo porque levaria muito tempo e eu acho melhor deixar para um outro vídeo, em outro momento. Mas ao final do século XIX, um arquiteto chamado Louis Sullivan criou uma célebre frase chamada "a forma segue a função". Isso criou-se um conceito dentro dos estudos de artes plásticas que posteriormente veio aí Ferdinand trazendo alguns conceitos aplicados para o indivíduo como um todo. E aí veio a questão das maquiagens, da criatividade. Mas em 2003, Philip Hallowell, um brasileiro, diga-se de passagem, trouxe a sua primeira edição publicado pelo Senac, que é Visagismo, Harmonia e Estética. Este livro revolucionou o mercado por entender que o visagismo ele não é uma técnica ou uma ferramenta, mas sim um conceito que a partir das formas geométricas, cores, criatividade, personalidade é possível fazer a construção da identidade do indivíduo como um todo. Ou seja, agora nós estamos falando não apenas a parte da arquitetura, da jardinagem ou algo separado. Estamos falando de todos esses conceitos juntos, podendo se somar para trazer uma identidade para o indivíduo de forma que ele se sinta e transmita a imagem que deseja. E dito isso, eu quero falar com vocês sobre esse assunto do visagismo, que está em alta e é essencial, principalmente para você que é barbeiro, porque para quem é cabeleireiro, que está acostumado já a atender o público feminino, já aprendeu visagismo na sua grade curricular. Mas para a área da barbearia é algo muito novo. Saiba que a imagem que você reflete e que você constrói sobre si está muito ligado à identidade. E identidade é algo muito mais profundo, é algo muito mais delicado que requer uma atenção maior. Então nesse vídeo eu quero explorar com vocês esses conceitos e fazer você refletir muito além da técnica, mas do indivíduo. Vamos lá? Agora que você entendeu que o visagismo é o estudo do rosto, que entende que é a sede da identidade do indivíduo, eu quero falar com você sobre duas coisas principais. Vamos refletir junto aqui. Uma coisa é como você se sente perante a sua imagem. Outra coisa é o que você transmite com a sua imagem. Eu estou falando de algo interno do indivíduo, ou seja, de você, como que você se sente, se imagina. E outra coisa é o externo, aquilo que você aparenta, como você é julgado pelas pessoas que te vê da forma que te vê. Como você se sente ao se olhar no espelho? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos refletir aqui agora, antes de entrar nesses dois tópicos, vamos refletir agora sobre o indivíduo. Quando nós falamos do indivíduo, ou seja, eu, você que está me assistindo, estamos falando de um indivíduo que vem carregado de história, de experiências, de vivências que construiu a personalidade, que construiu os valores e visão de mundo que você tem hoje. Então você é o que é pelo que você já passou e viveu, correto? É a mesma coisa eu. A sua identidade está totalmente ligada naquilo que você se formou, em quem você é de verdade. E isso é tão delicado porque existem pessoas que passou um momento na sua vida tão difícil, um momento de talvez de traumas. Talvez você é uma pessoa que sofreu muito na sua infância. Talvez você é uma pessoa que teve falta de um pai, falta de uma mãe. Talvez você teve falta de afeto. Talvez em você está faltando uma aceitação. Você sempre foi criticado por ser quem você é. Talvez você é aquela pessoa que na escola era esquecido pelos colegas ou maltratado por eles. E isso veio sendo carregado por sentimentos
que foram gerando em você pensamentos para construir uma identidade sobre você. E hoje você possa ser que seja uma pessoa com uma identidade distorcida da realidade. Talvez você é aquela pessoa que as pessoas veem você de uma forma, mas você se sente totalmente inferior. Ou talvez as pessoas te veem de uma forma tão terrível, mas você se sente tão bem. E toda vez que você entra contrito com o julgamento das pessoas, você não entende o porquê que elas veem da forma que vê. E tudo isso está ligado à sua imagem. Mas mais fundo do que isso está ligado à sua identidade. O que você passou, o que você sofreu, faz você ser o que é hoje. E eu quero que você reflita com muita empatia agora. Reflita um pouco sobre a sua história. Feche os olhos se for possível e comece a buscar lá atrás. Tudo que você passou, desde a primeira crítica que você lembra. Desde o bullying da escola, desde a crítica de um parente, desde talvez daquela experiência horrível de violência dentro da sua casa. Eu não sei, começa a refletir um pouco na sua vida agora. E começa a lembrar tudo que você passou. E hoje, você aqui assistindo esse vídeo e refletindo, você sente que a sua confiança ela é muito grande ou ela é muito pouca? Porque se ela for muito grande, talvez algumas coisas ainda não estão acontecendo na sua vida por você estar com uma régua acima do que a realidade te proporciona. Mas se você é o outro público, que eu julgo talvez ser a maioria desse vídeo, sente que a sua confiança está lá embaixo do que realmente deveria, aí a gente precisa refletir melhor. Talvez você já fez essa pergunta, que talvez a falta de confiança que você tem hoje está ligado a tudo que você sofreu? E talvez você ouviu de outras pessoas ao desabafar um pouco aqui, um pouco ali, a falar, esquece isso daí, cara, levanta a cabeça e vai embora, sacode a poeira. Mas talvez não. E eu quero deixar um alerta aqui. Se você tem algo muito sério que ainda não foi tratado, eu recomendo você passar com profissionais da área da psicologia. Pessoas, um terapeuta, um psicólogo, psicanalista, eu não sei a sua causa ou a profundidade, mas vá a um profissional. Não negligencie sintomas como esses. De aceitação, de traumas. Talvez isso está impedindo os resultados de acontecer na sua vida. Mas de forma geral, aqui, falando sobre visagismo, falando sobre o indivíduo, a sua imagem ela é resultado de tudo que você viveu. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceitar tudo que você passou. Eu estava numa palestra ontem com o Juarez e ele falou exatamente isso. Para um dos integrantes no palco. Tinha uma galera enorme lá, 300 pessoas, e tinha um rapaz querendo fazer uma pergunta e estava tímido. O Juarez fez questão de chamar ele para o palco, falar algumas palavras para ele. Mas a primeira coisa que o Juarez falou para ele é o seguinte. Ele falou assim, você teve muitos problemas no seu passado? E ele falou, sim, eu tive muitos problemas, muitos traumas de infância. E isso me impediu de eu ser uma pessoa mais desnibida. Falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer para querer evoluir é aceitar o que você passou. Cara, aceitar não é assim, eu aceito simplesmente e vamos viver. Não, aceitar é falar, ok, eu passei e não tem como mudar. Mas eu consigo controlar o que eu vou viver daqui para frente. Eu consigo mudar a minha realidade daqui adiante, para os meus filhos, para as pessoas que vivem comigo. Eu não posso mudar o que passou, porque o tempo ele não volta, mas eu posso mudar o que eu sou de hoje em diante. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Mas antes de aceitar, eu acredito que exista algo mais importante para você ter. Você precisa ter muita fé em Deus, cara. Você precisa se apegar mais a Deus. Por quê? Eu não estou aqui pregando religião, tá, gente? Mas por que você tem que ter fé em Deus? Porque vai existir momentos na sua vida, como o que você já passou, que somente Deus vai poder te direcionar para o caminho certo. E a nossa identidade, ela tem que estar firmada em Deus. Por quê? Você que sofreu com falta de pai, Deus ele é teu pai. Você que sofreu talvez no seu casamento, Deus é teu cônjuge. Você que sofre ou já sofreu com teu filho, Deus, ele cuida de você como filho. Então quando nós entendemos essas esferas de família, entendemos essas esferas de identidade, ela pode ser centralizada e buscada em Deus, nós não sofremos mais pela falta disso.
Pessoas que sofrem com falta de aceitação, sempre foi excluído do grupinho, sempre foi negligenciado na turminha. Deus, ele sempre esteve disponível para você. Ele sempre esteve de braços abertos. Em todos os choros, orações, reclamações, súplicas, ele sempre te ouviu, nunca te ignorou. Possa ser que ele não tenha respondido da forma que você gostaria, mas a sua oração nunca foi em vão. E se você nunca orou, eu te convido a experimentar isso. Porque através da fé você supera as outras coisas. Napoleão vai dizer isso no seu livro Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo. A fé é uma grande certeza de que você vai conquistar o que você deseja. Mas a fé em alguém você precisa ter. Não é a fé só no seu objetivo, não é a fé só no seu sonho. A fé em Deus. Porque quando a adversidade vir, e ela vai vir, você vai estar firme em Deus. Tá? Depois que você tem a sua fé firmada, que você entende que sua identidade está centralizada no teu Pai, aí você precisa aceitar tudo que você já passou. Porque a gente tem uma visão de que pelo fato de eu servir a Deus, ou acreditar em Deus, minha mãe ser da igreja, ou algo assim, tudo na minha vida vai ser perfeito. Não! Porque você aprende nas dificuldades, é nos problemas. E é por isso que Deus manda para você algumas dificuldades. É por isso que às vezes você está rodeado de pessoas que querem seu mal, pessoas que te desafiam. Elas não fazem parte apenas da sua frustração, elas fazem parte da sua escola, da sua formação. Se elas não entrarem na sua vida, você não vai desenvolver as habilidades e competências que Deus quer que você desenvolva para o cenário que você deseja alcançar. Essa falta de identidade você consegue em Deus, mas você precisa aceitar tudo que você já passou. Eu também tenho muitos traumas de bullying, de vários problemas que eu já passei, mas tudo isso eu fui restaurado e curado em Deus. Então eu te convido a também buscar isso. De novo eu faço a pergunta: o que você sente ao se olhar no espelho? Você está carregado desses sentimentos de negação? Você está carregado desses sentimentos de rejeição, de pensamentos limitados, mediocridade? Cara, é possível superar isso através do visagismo. Porque o trabalho do profissional em visagismo é trazer a sua essência para fora, recuperar a sua confiança, recuperar o seu desejo e prazer de viver através daquilo que você vê no espelho. Muitas das vezes o teu visagista não vai ser o teu psicólogo, mas ele vai buscar em você sentimentos e desejos que talvez muitos psicólogos ou outros profissionais não conseguiram. Tem coisas que só na área da beleza você encontra, assim como tem coisas que só na área da psicologia, só na área da neurociência você vai encontrar. É a mesma coisa a área da estética. Tem coisas que só o profissional da área vai conseguir recuperar em você. Tem muita gente curada emocionalmente, curada psicologicamente, mas que na estética, a imagem ainda não aflorou o que já está dentro dela. Aquilo que você tem de mais precioso que está dentro, que já está curado, restaurado, resolvido, agora ele precisa transmitir para fora, aflorar, mostrar o que realmente é. As folhagens de uma árvore refletem a saúde de seus galhos. Os seus galhos refletem a saúde de suas raízes. Ou seja, tudo aquilo que está interno, debaixo da terra de uma árvore, ela é explorada para fora. E é por isso que é importante você passar com um visagista. E se você é um profissional da área, está aqui assistindo esse vídeo, estude o visagismo. Se dedique, se aprofunde nesse assunto. Vá para cima, com sede, com vontade. Porque tem pessoas ao seu redor precisando de você, precisando das suas mãos. Uma das coisas mais poderosas que nós temos é o uso das nossas mãos e das nossas palavras. A Bíblia diz que a palavra uma vez lançada já não volta atrás. A língua tem o poder para dar vida e dar morte. Vamos dar vida. Se você está atendendo clientes tristes, carregados, cheios de dificuldades, primeira coisa, ouça essas pessoas. Não se preocupe em só falar. Ouça, mas quando for falar, fale e dê uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Porque nós fomos convocados por Deus para levar as boas novas. E através do visagismo isso também é possível. Não é só cuidar do que está externo, mas cuidar do que está interno. Tem muita gente bonita por fora, mas por dentro é uma madeira oca. Está precisando ser restaurada e nutrida. Ser curada para curar outras pessoas. O mundo precisa de você.
O mundo não precisa de um ser melhor que todo mundo. O mundo precisa de todo mundo sendo bom, sendo ótimo. Qual é o segundo maior mandamento? O primeiro é amar Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos colocar pessoas no lugar de Deus. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Temos nos tornado muitas das vezes narcisistas. Lembra quando saiu o celular? O celular, ele só fazia ligação, você ligava para o outro, falava, e aí fulano, você tá bem? Como que tá as coisas? Aí criaram a câmera no celular. Aí agora a câmera no celular é você filmar as outras pessoas e tirar fotos dos lugares que você está através de um celular. E aí depois criaram a selfie. Agora o que importa não é filmar você, o que importa é filmar a mim. Olha eu aqui, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu comprei. Agora somos amantes de nós mesmos. E é por isso que tem muita gente que não vai ter sucesso na vida, porque ela está amante de si mesma. Tudo é para ela, por ela, com ela. Ela é o foco, não é o outro. E você que quer se aprofundar em visagismo, você precisa entender que a sua missão é o outro, não é você. É o seu cliente que é empresário, está precisando de uma ajuda porque a imagem que ele está transmitindo, na posição que ele tem lá, está interferindo de ele ser promovido, está interferindo de ele fechar um contrato, está interferindo de ele conseguir novos resultados. O médico que você está atendendo lá, ele toda vez faz aquele mesmo corte relaxado, está impedindo das pessoas sentir confiança nas consultas que ele faz, porque a imagem dele não está refletindo o que deveria, mas talvez está refletindo o que está dentro. Então, através de uma imagem da pessoa, a gente consegue mais ou menos ter uma breve noção, talvez equivocado algumas vezes, mas uma breve noção de como essa pessoa está se sentindo por dentro. E aí cabe a nós ter o apetite, a vontade, o desejo de aprofundar com esse cliente e perguntar como você se sente ao se olhar no espelho. E aí agora vem a questão de transmitir a imagem. Agora que a gente resolveu aqui dentro, que a gente já entendeu, vai ter clientes que você vai atender que ele só quer transmitir uma imagem que dentro para ele já é realidade. Para ele, por dentro ele já está bem resolvido, ele já é autoconfiante, só que a imagem dele não está resolvida. Ele não cuida e não trata como prioridade as coisas que ele deveria, como ele tratou por dentro. Agora, ele tem que se preocupar em qual é a imagem que eu vou passar para as pessoas que se relacionam comigo, as pessoas na qual eu trabalho, as pessoas na qual eu convivo. Eu preciso cuidar melhor dessa imagem. Existe uma pergunta muito importante que você vai fazer para alguns clientes. Qual é a imagem que você deseja transmitir ao se olhar no espelho? Agora não é sobre sentir. Se você já resolveu isso através de uma consultoria visagista, através de uma análise, agora você pergunta para ele o que você deseja transmitir. Se você já entendeu como ele se sente, agora como ele transmite. Vai ter pessoas que você vai perceber que ele vai querer transmitir uma imagem um pouco mais forte, mais confiante, de liderança, porque na posição empresarial que ele está, na posição profissional que ele está, as pessoas não estão dando credibilidade para ele, porque a imagem dele está relaxada. Então ele quer passar essa imagem de autoconfiante, de cara que sabe o que quer fazer, que tem vontade. Você precisa fazer a pergunta de como ele se sente ao se olhar no espelho, mas você também tem que fazer a pergunta o que ele deseja transmitir ao se olhar no espelho. Porque tem muita gente que está cansado de ouvir uma imagem na boca das pessoas que ela não é. E tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem muita gente sendo julgada por ser uma pessoa arrogante quando ela é muito simpática, porque a imagem não está conversando com a essência da alma. E o que eu sou por dentro eu preciso ser por fora. As pessoas precisam olhar para mim por fora e ver o visual do que eu sou lá dentro. E as pessoas vão falar, eu não sei o que esse cara tem, mas o que ele fala me parece sincero, me parece genuíno, me parece verdadeiro. O visual, o tom de voz, o gesto, ele me passa confiança. Sabe por quê? Porque existe uma harmonia. E entrando nesse assunto, eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o belo e o bonito. O belo é quando existe uma harmonia na beleza como um todo. Quando eu falo de belo, eu falo de uma linguagem e interpretação das coisas universal. Por exemplo, um prédio de 20 andares, muito bem acabado, muito bem pintado, bonito, perfeito. Ele é belo para o brasileiro,
ele é belo para o americano, ele é belo para o asiático e assim por diante. Ele é universal. Por quê? Porque existe uma harmonia na figura geométrica retangular do prédio. Ela está em perfeita harmonia com o chão, em perfeita harmonia com as cores, existe uma agradabilidade ao olhar e essa harmonia nós chamamos de belo. Independente do seu gosto, da sua vontade, vai ser belo aos olhos de todos. É por isso que quando vemos a Torre Eiffel ou o Cristo Redentor, é belo para todo mundo. Porque independente da figura, existe uma harmonia, existe uma conversação entre aquela figura e aonde ela está e o que ela representa. O bonito, ele é relativo, porque o bonito é o meu julgamento sobre algo, levando em consideração as minhas vontades, os meus gostos, a minha personalidade e assim por diante. Porque o bonito, ele é individual, ele é relativo. Talvez para você um carro azul escuro é bonito, para mim não. Para mim aquele mesmo carro só combina se for no vermelho. Porque o vermelho para mim vem carregado das minhas histórias, vem carregado das minhas vontades, da minha personalidade. O vermelho para mim talvez passa muito mais poder e confiança do que o azul para você. Então o bonito, ele é individual, ele é singular. Então você precisa ter essa diferença. Porque você entendendo o que é belo e o que é bonito, vai ficar muito mais fácil de você consultar isso com o seu cliente. Se você fizer uma barba extremamente quadrada, com as linhas perfeitas, retas aqui, e tiver uma harmonia com o rosto como todo, o tamanho do cabelo, o tamanho da lateral, com o queixo aqui, tudo certinho, vai ser belo para a maioria das pessoas, porque existe uma harmonia, existe conversa nessa figura que você construiu. Assim como o arredondado também. Agora, o bonito, para alguns o quadrado ficou melhor, mas para outros o arredondado ficou melhor. Bom, dito isso nesse vídeo, gente, você percebe que eu não entrei tão a fundo na parte técnica do visagismo, mas eu quis falar com vocês de forma de essência, porque o visagismo ele é uma essência, ele é um conceito, ele não é uma ferramenta. O visagismo é um olhar de mundo, é você olhar para as coisas e ver agradabilidade, ver beleza, ver harmonia. Você vai abrir a sua mente de uma maneira que você não vai conseguir voltar ao seu estado mais natural. Você não vai conseguir mais fazer um corte comum. Você não vai conseguir escolher um barbeiro comum. Você vai querer o melhor, um especialista em visagismo. Por quê? Porque você entendeu agora o conceito real do visagismo. Você entendeu agora que se trata sobre identidade, de como você se sente e o que você quer transmitir, do que é belo, do que é bonito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido muito aqui. E eu quero trazer um conteúdo mais aprofundado e mais técnico falando sobre o visagismo, tá? Sobre as formas geométricas, sobre cores, sobre muito mais. Eu quero contar com a sua ajuda. Por isso eu te peço, comenta, compartilha e curte este canal. Se inscreva nele, tá bom? Para você receber as notificações, porque a minha intenção aqui é crescer junto com você, trazendo conteúdo todas as semanas. Então, conto com você. Esse foi mais um conteúdo do César Augusto e até a próxima. Valeu!